Papa, o que tá acontecendo com o Botafogo aí? Sem palavras? O silêncio não comete erros. Você avisou, hein, Papa? Ontem eu fiz assim, sabe? Igual essa vinheta de abertura. Meu irmão. Aí. Não foi falta de aviso aqui, né? Não foi. Olha que a Libertadores esse ano pro Botafogo, ela não vem mais, hein? E a Lady Gaga? E o brasileiro? A Lady Gaga, ela vem, mas a Libertadores não vem. Ela não vem. Não vem. Não vem. Cara, que loucura. Coisa, hein? Ó, o torcedor botafoguense vai te responder igual a menina tinha respondido. Olha, o brasileiro, de repente, tem outra coisa que vem. É o que vem? Olha que não tem essa de time que é campeão, não briga Teve um time carioca. Teve um time carioca aí, que no ano né? passado fez isso. Mas time grande não cai, né, amigo? Mas é impressionante. Mas impressionante como o Botafogo tá querendo passar pelo perrengue que o Fluminense passou ano passado. É impressionante, eu fico impressionado com isso. Agora, tudo que a gente falou aqui, quando o John Textor, fez questão de dar entrevista aqui, graças a Deus, legal, bacana, aqui no Placar Aberto, só que ele falou, não, temporada começa em abril. E aí, Pedrosa? A temporada começou em abril. E tá castigando o Botafogo. Gente, eu já falei isso aqui. Pra hoje no futebol você dar certo, você tem que ter planejamento. E nem quer dizer que você vai dar certo. Se você colocar na conta do acaso, aí mesmo que você não vai dar certo, amigo. Porque assim, novamente, eu entendo que o John Textor tenha se apoiado no que aconteceu ano passado para achar que a temporada do futebol brasileiro ia ser definida quando ele quisesse, quando ele fizesse as contratações do técnico, quando ele reforçasse na janela do meio do ano. E a verdade é que o preço que ele tá pagando é caro. O Renato Paiva ele já vem pro Botafogo em crise. O Botafogo já estava em crise depois de perder o Campeonato Carioca, depois de perder a Supercopa também, e nem conseguir, quando eu digo isso, se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Nem para Taça Rio o Botafogo foi. Então assim, o ano começou estranho pro Botafogo. O Botafogo perdeu várias peças importantes. O banco de reservas do Botafogo diminuiu muito de nível. Cara, antigamente, no ano passado, você tinha Júnior Santos, Matheus Martins, Tiquinho Soares, Tietê, Oscar Romero, entre outros jogadores que o Botafogo, Cuiabano também era do banco, Matheus Ponte era do banco, que o Botafogo conseguia no segundo tempo, mesmo que aquele principal time, que era muito bem treinado pelo Arthur Jorge, não conseguisse se desempenhar, o banco respondia. Além do time titular não estar respondendo, o banco não está respondendo. É outro time. E talvez com o técnico falando isso pro torcedor botafoguense, que ele falou isso, aquele time de 2024, ele não existe mais. A galera precisa cair na real e o John Textor também precisa aprender que o futebol brasileiro não começa em abril. Ele não começa em abril. Então assim, tem 8 jogos do Renato Paiva, ele fez um início pior do que todos os últimos técnicos do Botafogo, inclusive. Ele tá com aproveitamento parecido com o do Lúcio Flávio, que a torcida do Botafogo ama, para não dizer ao contrário. Então assim, cara, ontem a gente viu o Botafogo jogando e a gente viu na Libertadores, a gente viu no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não consegue fazer mais do que um tempo jogando futebol. E ontem, pior, os dois, nada. A gente não viu absolutamente nada. E pra piorar, a falha do John, um frango na verdade, não posso nem chamar de falha, foi um frango bizarro, mas dentro do que o Botafogo fez no jogo ontem, o frango foi só um detalhe. O Botafogo não conseguiu envolver o Estudiantes em momento algum. O Botafogo teve 2 oportunidades, uma no início do jogo com o Arthur, que ele isola de cabeça, e depois o Savarino, que botou a bola na trave. De resto, nada. Não esteve perto de empatar a partida, não esteve perto de controlar o Estudiantes em momento algum. Então, com o material humano que o Botafogo tem, que não é igual ao de 2024, mas que já deveria ter apresentado o melhor futebol, é possível cobrar o Renato Paiva sem esquecer que o que o John Textor fez com o torcedor do Botafogo nessa temporada não existe. Time que não se planeja não vai ganhar nada. E eu já falei hoje no SBT e vou falar de novo. Campeonato Brasileiro, 8 pontos de distância pro Palmeiras. Esquece, não disputa mais. Eu tô cravando aqui. 23, 24 de abril, o Botafogo não disputa mais o Campeonato Brasileiro e tem que abrir muito o olho na Libertadores, porque vai ter que fazer uma campanha impecável nessa reta final para quem sabe se classificar. Isso porque ainda tem Super Mundial, isso porque ainda tem Copa do Brasil, tá? Então assim, cara, nada do que tá acontecendo agora é surpresa para quem avisou. O John Textor jogou 3 meses fora e a gente tá vendo o reflexo disso. O time piorou, o time perdeu 2 jogadores dos principais, né, Luiz Henrique e Almada, só para dizer o mínimo, fora outros que faziam parte do elenco e eram importantes. O John,
que é um goleiro que vinha ajudando muito o Botafogo, um goleiro de alto nível, nem o John tá ajudando, e mais do que isso, na hora que o Botafogo tá precisando daquela pitadinha de sorte, que também acompanhou o time em alguns momentos em 2024, a bola bate no travessão, quase em cima da linha, num lance ali que poderia ter mudado o rumo do jogo, o Botafogo poderia ter empatado o jogo ali, num lance de raça, né, um contra-ataque rápido. Sorte que o Fluminense tá tendo, né? Tá tendo de sobra. O Fluminense tem feito gols no final sorte de sobra, tem tido sorte de sobra. Exatamente. Agora, falar uma coisa, do gol sofrido pelo John, o frango, ele é muito parecido, eu mandei lá no grupo pra vocês verem, o gol que o Bruno, o goleiro Bruno, sofre pro próprio Botafogo. Foi 2009 aquilo? O Flamengo ganhou 2007, 2008, 2009. Ele também chega pro lado, a bola entra do lado dele, né? Não, é igualzinho. Eu não lembrava desse nome, agora você falou. Foi um tricampeonato em cima do Botafogo. O Flamengo foi campeão naquele jogo. O Bruno também, que era um baita de um goleiro, né? Tava numa grande fase também. A bola quicou. Eu não quero. Não é fazer o advogado do John. Eu já sei o que você vai falar. Eu tô entendendo. O John falou disso depois do jogo, né? Ele falou, ó. A bola quicou, pegou um efeito. Mas não pode tomar aqui. Meu irmão, assiste o lance do Bruno. Não pode. Eu sei, não cara. Pode. Eu sei. Eu entendi o que você tá falando. Eu também entendi o que Mas o John falou, mas não tem como. Mas a do Bruno também, você viu a do Bruno? A do Não, Bruno tava acontece, devagar também. Sabe o que é gente. aquilo? Excesso de confiança. Ninguém vai aqui ficar Ele condenando esperou o John, onde a não. bola ia vir, mas não pode esperar. Ele tem que atacar a bola, né? Eu acho que condenar o John é maluquice. E na bagunça que foi o Botafogo. O Botafogo não perdeu ontem por causa do John apenas. Não foi só por causa disso. O Botafogo é uma bagunça dentro de campo. O que ele faz com o Savarino? Ele começa com o Patrick de Paulo e joga o Savarino lá na ponta, sendo que o Savarino trabalha muito melhor quando ele constrói por dentro. Ele desfez o entrosamento da dupla do Gregory e do Marlon, que eram muito bons no ano passado, e ele tá jogando com o Gregory atrás do Marlon, e o Marlon não consegue ter essa dinâmica. Ele troca as laterais do Botafogo o tempo inteiro. O Igor Jesus não é alimentado. Então assim, a falha do John, o frango do John, meu amigo, é detalhe na bagunça que vem sendo o Botafogo. Eu nem acho, sinceramente, eu discordo de você. Sobre ontem, eu acho que não foi detalhe, mas entendo. Não é só por isso. O Botafogo não perdeu por causa da falha do John. Ele poderia ter perdido por causa da falha do John, sendo um time mais organizado, mais ofensivo, conseguindo chegar mais, criar mais. A verdade é o seguinte, faltou muita coisa e aconteceu o frangaço do John, que obviamente decretou a derrota do Botafogo. Mas não foi só isso, né? Isso foi uma parte importante da derrota, mas não foi só isso. A Raíza tá com a gente, né? Cadê a Raíza Simplício? Quero saber se a Raíza tem a explicação. Eu não tenho a explicação completa, o Pedrosa tem sempre uma explicação melhor que a minha. Quero saber a tua, Raíza. E aí? Nem sempre. Pois é, Ilan, salve pra você, Pedrosa, Papa, a galera toda que tá acompanhando aí com a gente, né? Mas que situação a do Botafogo, mais uma derrota. Eu acho que até esse jogo contra o Estudiantes, fora de casa, já se imaginava que seria um jogo muito difícil pro Botafogo, né? Dada todas as circunstâncias, encarar times assim de camisa na Argentina nunca é fácil. Então, assim, a situação do Botafogo já se complicava antes mesmo da partida. A escalação surpreendeu. O Renato Paiva fez algumas mudanças, como o Pedrosa falou, colocou o Patrick de Paula, por exemplo, para jogar de meia. E é algo que acaba atrapalhando o Savarino. O Savarino foi um dos melhores jogadores do Botafogo, junto com o Thiago Almada e o Luiz Henrique em 2024. Acho que você não pode fazer esse tipo de mexida que atrapalha um jogador do nível que o Savarino vinha se apresentando com a camisa do Botafogo. Ele claramente não conseguiu engrenar, fazendo essa função, sendo um pouco deslocado ali de posição, e isso também é um fator que complica para o Botafogo. Agora, não é só responsabilidade, obviamente, do Renato Paiva, né? O John Textor precisa, na minha opinião, colocar a cara agora. Não adianta só ele ficar fazendo comentário em rede social. Eu acho que está na hora dele vir aqui para o Brasil, entender aqui de pertinho o que está acontecendo com o Botafogo, que pode ser ajustado, porque, gente, a situação do Botafogo ela é uma situação muito complicada, ela é uma panela de pressão, né? Isso é fato, os torcedores já não queriam o Renato Paiva, e agora, então, não tem a menor paciência, já pedem a saída do Renato Paiva. Teve um episódio com ele lá no Bahia,
que até a saída dele foi muito por conta disso também, que os torcedores do Bahia começaram a chamar ele de burro, e eu tô vendo os torcedores do Botafogo se organizando para xingarem o Renato Paiva de burro para ver se ele sai do Botafogo, nível que realmente chegou, né? Então, assim, o jogo ontem foi um jogo em que expôs essa fragilidade do Botafogo, essa falta de trabalho do Botafogo, um time espaçado, um time que tem muita dificuldade, um time que teve muita dificuldade para sair da pressão do Estudiantes. No início do jogo ali, o Botafogo até começou bem, teve uma oportunidade, mas foi, sei lá, uns 10 minutos de jogo só. Depois, o Estudiantes tomou conta do jogo e o Botafogo não conseguia encontrar soluções dentro de campo. Inclusive, teve menor posse de bola, teve muito menos controle. Eu acho que foi realmente feio. Poderia até ter empatado com aquela bola na trave, mas o resultado justo seria a vitória do Estudiantes e poderia até ter vencido por mais o Estudiantes, tá? Foi frangaço ou não foi, Raíza? Não, foi um frango absurdo. Nem o treinador do Estudiantes esperava que aconteceu. Não sei se vocês viram a imagem, mas ele ficou bolado com o chute. E o barulho do estádio na hora do gol. Esquece, é um susto. Não, é uma vibração com susto, né? No o Elan, o treinador ficou irritado no primeiro momento com a finalização fraca. Na cabeça dele, o John já tinha defendido e o jogador dele tinha finalizado mal. E aí, do nada, ele percebe que foi gol. Assim, é surreal essa imagem do treinador. Então, realmente, foi um frango muito feio do John, que depois, em outro lance... Você lembra, Raíza, desse gol do Bruno que eu falei? Lembro. Depois o John chegou a fazer uma defesaça, se não me engano, numa cabeçada do jogador do Estudiantes, né? Salvou também. O John é um excelente goleiro. Falhas acontecem. Aconteceu num momento em que as coisas no Botafogo estão muito ruins, e aí tem uma outra dimensão também. Mas acho que tá na hora, Ilan, do John Textor pegar o avião, vir aqui para o Brasil e dar as caras aí pro torcedor do Botafogo. E teve um protesto, né, da torcida do Lyon hoje, até citaram o Botafogo, mas um protesto da torcida do Lyon contra o John Textor, Ilan. Eu vi esse negócio. Tá começando a ficar meio esquisito pro John Textor, né? A torcida do Lyon reclamando, né, da gestão dele, enfim, a coisa não tá muito bem parada também no Botafogo. Já tem gente especulando quem pode ser o próximo treinador. Será que ele vai aguentar com o Renato Paiva até junho? Essa é a questão. Cadê a classificação do grupo do Botafogo? Porque deu uma complicada, né? Tá meio esquisito. Quantos treinadores o Textor demitiu? Bruno Lage. Bom, o Luiz Castro foi embora, né? Ele não foi demitido. O Lage entregou o cargo. Luiz Castro pediu as contas, Lage entregou o cargo, Lúcio Flávio foi demitido. Eu acho que o Renato Paiva não... Thiago Nunes não consegue. Junho, né, o Papa? O Renato Paiva não consegue. Thiago Nunes foi demitido também. Já consegue o quê? Já entrou na fritura. Eu falei isso já algumas vezes aqui. Treinador, quando entra na fritura, ele já tá queimado. A gente falou isso do Carille também. A questão não é se vai ser demitido, é quando vai ser. Mas o Carille deu uma respiradinha, né? De leve, agora já entrou de novo no óleo quente. É quando? Cadê o Botafogo ali? Tá, ali o grupo do Botafogo ali, o grupo A. Amplia aqui pra mim, pra gente dar uma olhadinha nesse grupo A aqui, ó. Tem Universidade de Chile, né? Laú, que já ganhou do Botafogo. Estudiantes é o segundo, a Laú tem 7, Estudiantes tem 6, Botafogo tem 3, tá, gente? E o Carabobo tem 1. O Botafogo só venceu o Carabobo no Rio, com mais dificuldade do que era esperado, e é o próximo adversário do Botafogo na Venezuela. Mas aí o Botafogo fecha com 2 jogos em casa. Mas a questão é o seguinte, papo, se perder do Carabobo na Venezuela, tchau. Pode ganhar os 2 jogos em casa de 15-0. Não pode perder do cara bobo na Venezuela, não, né? E não são tão bobos assim, não. O cara é bobo, mas não é tanto assim, não. Se empatar também, tá? Empatar fica ruim, né? Que chegaria a 10 contra só. A Laú. Ele sofreu empate, mas abriu o placar contra a Laú. Tava 1-0 o cara bobo. Foi 2-1, Se eles empatarem com o cara bobo lá, eles podem chegar a 10. Eu não sei se nesse grupo classifica com 10. Mas 10 é uma pontuação que muitas vezes classifica, na maioria das vezes, inclusive, mas não é garantia de nada. 11 é o número mágico, né? Em geral, na Libertadores, é raríssimo não classificar com 11, acho que já aconteceu, mas é número mágico. 10 é uma possibilidade grande. Então o Botafogo, empatando com o cara bobo, tem uma chance boa, ganhando os últimos 2 jogos no Maracanã, não, no Newton Santos. Se perder, bye. Perder só pode chegar a 9,
E eu acho que desse grupo ele não classifica com 9 de jeito nenhum. Estudiantes já tem 6 e o Universidade de Chile tem 7. Com 3 jogos, esquece. 9 pontos, esquece. E 10 eu acho que também não rola não, hein? Eu acho que com 10 não rola não. Com 3 jogos por fazer ainda, o Estudiantes não passa de 10? O Universidade de Chile não vai passar de 10? Enfim, o que vocês acham aí? Entra o Botafogo? Muito delicado. Ficou ruim pro Botafogo. Se a gente for imaginar que o Botafogo vai ganhar... O jogo chave é esse com cara bobo, né? O jogo chave. Vamos lá, vamos fazer uma projeção otimista aqui. Que o Botafogo vença os seus 2 jogos em casa, vai a 6 pontos, consegue contra os seus adversários diretos, Laú e Estudiantes, tirar algum ponto, vai a 9. É o jogo contra o cara bobo que vai decidir a situação, cara. Para ser muito honesto, porque foi o que você falou. Se o Botafogo não conseguir, pelo menos não perder pro cara bobo, o Botafogo tá fora. Tchau, tá fora. O Botafogo tá fora. Se não pontuar, tá fora. E tá fora, assim, é fato. E se pontuar, não sei se entra, né? Se fizer só um pontinho, não sei. E assim, jogando a bola que jogou, inclusive no seu jogo em casa, contra o cara bobo, cara, não vai vencer o Estudiante, não vai vencer a Laú. O ponto é esse, o ponto não é nem a tabela, é o desempenho que o Botafogo jogando vem apresentando. Fala, né? Exato, é o desempenho, é o que o Botafogo está apresentando dentro de campo. É muito pobre para pensar que o Botafogo, no momento de decisão, principalmente contra Estudiantes, que é um time argentino, catimbeiro, Laú também é uma equipe muito tradicional aqui no futebol sul-americano, vai conseguir vencer esses jogos em casa. Tem que dar resposta, cara. É por isso que eu falo. Dá pra cobrar do Texor, porque ele fez um planejamento terrível. Dá pra cobrar dos atletas também, porque os atletas não estão conseguindo fazer, digamos assim, o que talvez o técnico pede. Os atletas não estão conseguindo executar isso. Mas não dá pra não cobrar do treinador também, porque ele precisa demonstrar um pouco mais de organização. Foram 8 jogos já. Ele também teve 1 mês de treinamentos. Quando ele chegou, o Botafogo já estava eliminado do Campeonato Carioca. O Botafogo precisa apresentar um pouco mais de organização. Por mais que eu repita, esse time não é nada comparado aos de 2024. É uma equipe bem inferior se a gente for olhar elenco e tudo mais. Então vamos